irmãos. Pai seja com vocês todos. Amém. Eu vou fazer uma declaração aqui. Eu penso que ela é plenamente verdadeira. Não se assuste, mas é plenamente verdadeira. Eu creio que eu sou a pessoa mais abençoada aqui, quando o sentido é, quando essa palavra, pastores sendo pastoreados, ela sai como um princípio, quando ela se torna um princípio, se ela é um princípio, eu vou dizer para você, eu sou a pessoa que mais experimentou e recebeu, estou falando sem nenhuma modéstia, entre nós aqui, todos nós estamos aqui, ó. Se existe alguém que foi beneficiado por esse princípio, essa pessoa se chama Sérgio Franco, sou eu. Eu fui muito abençoado quando um dia eu entendi que eu precisava ser pastoreado. E eu comecei a experimentar esse apacento na minha vida. E não foi fácil, tá, amados? Foi uma coisa muito difícil no começo, porque uma coisa é você crer, caminhar, e outra coisa é você experimentar de fato o apacento. Só a disciplina eu acumulei 3. Publicamente as 3. Fora aquelas repreensões pessoais que ninguém assiste. E fora também aquelas disciplinas que Deus aplica diretamente à tua vida. Eu estou falando disciplinas públicas aplicadas pelo presbitério que eu submeti na vida. 3 acumuladas. Eu inaugurei a disciplina na igreja. Onde eu inaugurei, é verdade. Estou rindo porque não foram vocês que estavam lá. Quando a gente não entendia esse assunto ainda, sobre disciplina, eu confessei um pecado. Na verdade, não confessei o pecado, eu confidenciei um pecado. Eu desabafei o pecado. Estava sufocado com o pecado. Na minha vida, busquei um irmão assim, mais íntimo, né? E eu fiz assim, uma confidência. Eu coloquei assim, um desabafo. E ele tinha aquele problema com a boca, sabe qual é? Aquela língua que não cabia na boca. Ele propagou os 7 cantos. O meu pecado, aí não teve jeito. Aí os irmãos tomaram ciência. Então não foi nem uma confissão, não vou dizer que foi uma confissão, porque não foi. Mas o tratamento desse pecado foi muito interessante, porque os irmãos, inclusive, me incluíram para eu participar também. E aí, o que você acha? Como é que é? Quer dizer, eu mesmo acabei participando, né? Da situação, porque os irmãos não sabiam também como fazer. E quando a gente chegou à conclusão que a gente tinha que disciplinar o pastor publicamente, como a palavra manda, e eu estava lá, a gente nem fez uma assembleia de discípulos, a gente fez uma reunião geral de domingo, aquela celebração de domingo. Foi naquele dia Deus me ajudou grandemente, porque ele encheu o local. Eu tinha um amigo que era major do exército, eu vivia convidando ele para participar conosco. Eu disse, cara, vai lá, ele era pastor da Assembleia de Deus. Eu falei, vai lá, e nunca ia. Mas naquele dia ele foi com a família inteira, papagaio, periquito, levou todo mundo. Foi uma bênção. Então eu posso dizer com maior ousadia, diga assim, irmãos, esse é um princípio. Pastores sendo pastoreados é um princípio. E eis aqui um homem que foi beneficiado por esse princípio. E eu creio que, somando todos vocês aqui, de verdade, olhando para vocês, eu creio que eu fui mais abençoado. Eu estava já perdido e olhando para a minha vida, eu tenho plena convicção que eu me perderia no caminho. E quando eu falo me perder, eu não falo só me perder no pecado, não. Perder na visão. Perder na essência do ministério. Porque tem muita gente ainda que está no meio da igreja perdido, desorientado. Não participa da igreja, mas está perdido. Então, porque o homem sozinho ele tem ênfases, né? Ele tem tendências. Eu gosto muito de pensar na pluralidade, por exemplo, olhando os ministérios de Efésios 4, né? O apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. E a gente brincava, dizia assim, é muito fácil você ver uma igreja onde tem uma influência de um mestre. Quase vira um seminário aquela igreja. Todo mundo é um estudante. E o pastor é aquele mestre, aquele cara que quer que todo mundo aprenda. Mas o mestre sozinho, ele vai se desorientar em algum momento. Em algum momento ele não tem a percepção do profeta, por exemplo. Ele não tem o gás do evangelista para ganhar pessoas, por exemplo. Ele não tem revelação do fundamento como o apóstolo, por exemplo. Então ele fica uma igreja pequena, bem ensinada sobre vários assuntos pontuais, muito enriquecida na alma. Normalmente é uma igreja que tem muita luz e pouco fogo, né?
mas é uma igreja dirigida por um mestre. Uma igreja dirigida por um evangelista é uma igreja de muita gente, mas é muita gente que também não estuda, não conhece bem a palavra, gente entusiasmada, gente que quer ganhar, gente que quer multiplicar, mas que não se aprofunda, né? Não se aprofunda de fato no conhecimento da palavra. Não tem paciência também, porque às vezes carece de pastor, né? O pastor fica até apagadinho nos ministérios, onde tem um nome só, ali dirigindo. E assim vai. E a gente gostava de olhar a igreja assim. O Profeta também é uma igreja avivalista, né? Mas sempre é muito fogo, mas muita desordem também. Às vezes não tem aquela organização que precisa ter, né? Para desenvolver alguns projetos, fazer algumas coisas. É uma igreja que tem uma boa ênfase, mas ainda carece. O profeta ele não é suficiente, sozinho, o mestre, o evangelista, né? Todos nós precisamos, na verdade, uns dos outros para nos completar. Agora imagina para nos pastorear, fora a questão ministerial, só como pessoa. Então eu estaria desorientado, eu estaria perdido até ministerialmente, com certeza, porque eu seria um propagador. Eu até me via assim, eu me via com um maçarico sem regulagem. Tem aquele maçarico quando você não regula ele, que ele solta aquela labareda de fogo. Eu ia incendiar tudo, mas não ia cortar nada, né? Porque era assim mesmo, porque o começo do meu ministério era assim, fogo para todo lado, mas tudo desordenado, né? E esse pastoreio trouxe isso para a minha vida também. Controlou esse fogo, regulou, né? Então eu quero começar dizendo isso para vocês. Amém? Eu queria ler esse texto com você que está aí atrás de Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. Eu não sei qual é a versão que o Samuel usou ali atrás, ali os irmãos, cuidai, né? Ali está cuidado de vós. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A primeira vez que eu vi esse texto, quando eu digo vi, não que eu li, que eu vi, que eu enxerguei, eu não vi lendo as escrituras em português, porque em português a minha compreensão desse texto era assim: cuida da tua própria vida e do rebanho, cuida de vós mesmos, né? Atendei por vós. Então a minha ênfase aí era assim, eu tenho que cuidar da minha própria vida e também por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu. Mas quando eu comecei a ter contato com a igreja no Chile, precisei ler a Bíblia em espanhol, porque eu via que tinha algumas diferenças, eu podia cair em alguma armadilha, né? Às vezes tocar um assunto assim, não ter um fundamento, só para orientar vocês. Eu lembro que uma vez eu fui corrigir um pastor que costumava visitar as irmãs fora de hora. Ele gostava de visitar as irmãs quando os maridos não estavam em casa. E aí eu fui adverti-lo sobre esse assunto e quis abrir um texto para mostrar a ele. Lembrei do texto de Tessalonicenses, quando diz que a gente tem que evitar toda aparência do mal. E a Bíblia no espanhol não diz aparência do mal, ela diz toda forma de mal. Eu, na hora que eu citei, assim, eu não conhecia, eu falei: olha, tem que evitar, rapaz, toda aparência do mal. Ele falou: mas onde está isso? Eu falei: está mesmo. Aonde? Ele não sabia. Mas claro que forma do mal, aparência do mal é a mesma coisa, mas como eu citei assim, sem conhecer, sem entender, eu caí nessa armadilha. Então, evitando essa armadilha, eu comecei então a ler. Falei: eu vou ler porque eu precisava animar aquela comunidade a ler a Bíblia, que é uma igreja fraca de Bíblia, de leitura bíblica. E eu falei: eu vou terminar de ler a Bíblia em espanhol e eu vou poder exigir de vocês a leitura. E também porque eu queria não cair mais nessas armadilhas, né? E olhando para esse texto espanhol, é muito interessante dizer assim: mira por vosotros mesmos. Pessoal, olha por vocês mesmos, que também podia dar essa ideia de que eu cuido da minha própria vida, mas quando o assunto é olhar, é mirar, nós não conseguimos olhar para nós. A gente não consegue olhar para nós mesmos. Na verdade, quando o tema são os olhos, nós só conseguimos ver as pessoas. É assim ou não é assim? Quando você fala assim: olha por vocês, se eu falar olha por vocês, eu só vou poder fazer o seguinte: olhar
vou cuidar dos que estão perto de mim. E espero que os irmãos também olhem por mim e me vejam. Não é assim? Então, quando eu vou para a Escritura, eu vejo um espelho, eu me vejo na Escritura. Mas quando eu estou no relacionamento da igreja, eu só tenho uma saída. Eu olho por você e você olha por mim. Eu olho tua vida, principalmente se for nas costas, né? Eu tenho que olhar você e você tem que olhar por mim. E a gente começou a ver melhor esse texto. Diz assim, olha, esse texto não fala de uma coisa, de um individualismo, cuida da tua própria vida e de todo o rebanho. Esse texto, ele é mais forte que isso. Ele fala de um atendimento mútuo. Então Paulo chama os pastores lá de Éfeso, como Samuel já anunciou aqui. Ele está indo embora de Éfeso, ele está preocupado com a igreja, ele dá várias instruções nesse capítulo de Atos, e depois ele diz: atendei por vós, cuida de vocês mesmo, e de todo o rebanho. Todo o rebanho. E o Espírito Santo me lembrou uma coisa muito interessante. Ele me lembrou que toda vez que a gente faz uma viagem aérea, o comissário de bordo, ele dá algumas instruções sobre o voo. E uma das instruções ele diz assim: se houver despressurização, máscaras cairão, e você então pega essas máscaras, e ele começa a ensinar o procedimento de usar a máscara de oxigênio. Mas ele diz assim: se tiver alguma criança com você, ou alguém necessitado, você primeiro coloca a máscara em você, depois na criança. Isso parece que não tem nenhuma sabedoria, não é verdade? Como é que eu vou primeiro cuidar de mim depois da criança? Mas tem sabedoria. Porque se você não colocar a máscara em você, você pode desmaiar e a criança ficar sem ajuda. Então, quando o Espírito Santo me trouxe à memória esse exemplo, eu comecei a pensar o seguinte, que se os pastores, se eles não se cuidam, o rebanho perece. E era esse o cuidado de Paulo. O cuidado de Paulo era com o rebanho. Ele falou: eu estou certo que quando sair, lobos vão entrar aqui no meio de vocês e vão fazer a festa. É assim que ele diz lá em Atos. Ele falou: os lobos vão entrar e vão fazer a festa. Mas para que os lobos não façam a festa, a instrução é a seguinte: cuida de vocês mesmos, olha um pelo outro, marca em cima ao outro. E outro dizia outra coisa também que na época eu não entendia. Ele usa a expressão todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, que era outro desafio para nós naquele tempo. Por quê? Porque naquele tempo a gente não olhava por todo o rebanho. A gente olhava assim: eu cuido dos meus discípulos e você cuida dos teus discípulos. Os discípulos eram separados por quem cuida de quem. Não era eu cuido do rebanho, eu cuido dos que estão comigo, você cuida dos que estão contigo. E tinha até aquela historinha assim: quando alguém errava, pecava, alguém perguntava: quem é o pai dessa criança? Porque filho feio não tem pai, não é isso? Quando alguém apronta, só quer saber quem é o pai. A pessoa não se sente responsável pelo outro, não se sente, só quer saber quem é o pai da criança. Quem é o pai dessa criança aí? E começa a falar da outra pessoa como se ela fosse uma pessoa mal cuidada, né? Mal assistida, mal pastoreada. Isso nos levava também para algumas armadilhas do tipo: se vier para o meu grupo vai ser melhor cuidado, se tiver entre nós eu vou ter atenção com ela. Armadilha isso, irmãos. Porque quando o cara dá problema lá, ele dá problema aqui também, né? Mudança de grupo só vai mudar o problema de lugar. Não se equivoque. É muito humilde quando a gente recebe uma pessoa, a gente ter clareza de que ela já foi ajudada em algum lugar, em algum nível. Se Deus nos der graça, nós vamos cooperar com ela. Do contrário, o problema vai se multiplicar aqui também no nosso meio. Pode ter plena certeza disso. Então, essas duas palavras saltaram para nós. Qual era a primeira? A primeira: atende por vocês mesmos. E a segunda: por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Eu quero ler um outro texto com vocês, de Gálatas 5,15. Abra aí a Bíblia. Que eu penso que seria o oposto desse mandamento de Atos 20, 28, esse conselho de Paulo aos pastores de Éfeso, que ele chama de bispos, né? Parece que quando ele escreve aos Gálatas capítulo 5, versículo 15, ele dá ele tem uma
Uma advertência muito interessante. Quem pode ler aí, em voz alta aí? Se vós o quê? Mas se vocês se movem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruir mutuamente. Então ele coloca uma advertência que eu acho que é o outro ponto da história, né? Ou nós nos cuidamos, ou nós nos devoramos mutuamente uns aos outros. Porque a verdade, isso é a verdade. Porque até quando nós não fazemos nada, nós estamos fazendo alguma coisa. No reino de Deus é assim, engraçado, né? Quando a gente não faz nada, a gente está fazendo. Mas como assim, Franco? Tá, mano. Jesus falou, ó, todo aquele que ouve estas minhas palavras, diga comigo, e não as pratica. Diga, e não as pratica. O que esse cara está fazendo? Nada. Mas Jesus falou que ele está fazendo, que ó, ele é comparado a um homem que está edificando a sua casa sobre areia. Então você está construindo uma casa. Quando você não faz nada, você está fazendo uma casa. Aonde? No fundamento ruim. Daqui a pouco isso tudo vai desabar. Mas não tem esse negócio de não estou fazendo nada. Sempre ele está fazendo alguma coisa, né? O omisso do reino de Deus, ele tem uma obra, né? Eu sempre gosto de lembrar do julgamento, do dia do julgamento. Jesus falou que ele vai separar lá as ovelhas dos cabritos, e o confronto dele com os cabritos é aquele: eu tive fome porque você não me deu de comer. O que ele fez? Ele não fez nada, ele cruzou o braço, ele não fez nada, mas está sendo julgado por isso, por essa omissão. Eu tive sede, por quê? Porque você não me deu de beber. O que você fez? Nada, você cruzou o braço, você foi indiferente à dor do outro, você foi omisso. Ele não está. Qual é o pecado? O pecado de não fazer nada. É o pecado de não fazer o bem, quando a gente sabe fazer o bem. Porque nós sabemos fazer o bem. Você pode dizer amém ou não? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Diz a Bíblia que a terra que recebe a chuva, e ela, ao invés de dar o fruto, dá espinhos e abrolhos, perto está da sua maldição. Então, não fique pensando que Deus investe e Ele não espera alguma coisa. Ele não espera nada. Não, quando Deus investe, Ele espera alguma coisa. Se Deus derramar água sobre a terra, Ele quer fruto. Se Deus derrama o Espírito Santo sobre nós, Ele quer resultado. Para de ficar pensando que se a gente cruzar o braço e esperar a vida passar, vida me leva, como é que o cara diz lá? Deixa a vida me levar, a vida leva. Tu acha que isso aí não vai dar em nada. Vai dar sim. Porque Deus, Ele vai pedir contas a nós. Olha a Bíblia, lê os evangelhos. Ele pede conta dos talentos que Ele colocou nas nossas mãos. Não é assim? Por que Ele pede conta? Pede conta, porque é o amor, amado. O amor, ele dá a vida, mas o amor de Deus também aceita a morte. O amor de Deus não é apenas aquele que dá a vida. O amor de Deus é aquele que aceita que você morra também. Deus não vai entrar na frente, não! Ele vai deixar você morrer. Ele aceita o teu sacrifício. Ele aceita a tua entrega. Ele aceita a tua morte. Você pode dizer amém ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Que é a pergunta que eu me fiz. O que nos impede de nós vivermos este conselho de Paulo, esse mandamento de Paulo aos pastores de Éfeso? O que nos impede? Eu coloquei aqui 3 coisas aqui e eu espero andar nelas. Primeiro, eu tenho 3 respostas. É possível, com certeza, né? Tem mais coisas que nos impedem. Mas eu coloquei 3 coisas aqui. A primeira delas é a nossa visão. Nós precisamos de visão, tanto para pastorear pastor, quanto para ser pastoreado. Nós não podemos andar sem enxergarmos. Nós precisamos ver que é possível, ver que é necessário. Ver que é necessário. Ou a ordem pode mudar. Eu tenho que ver que é necessário, e eu tenho que ver que é possível. Eu tenho que ver que é o que Deus quer. Eu tenho que ver, eu tenho que enxergar. Então a coisa passa pela visão. Mas não passa só pela visão, passa também pelo coração. Por quê? Porque muita gente vê, mas não está disposta a experimentar. Eu me lembro de uma canção antiga do Asaf,
É a Bira que lembra essas canções mais antigas, né, Bira? Senhor, eu quero estar atento para ouvir. Lembra dessa canção? A Jajá também gosta de cantar essa canção de Asaf. O que tens Senhor, eu quero estar atento para ouvir o que estás falando à tua igreja. Tudo que tens para dizer, diz eu quero obedecer. Quero ser fiel no ouvir e no fazer. Eu acho que esse é o ponto. Às vezes a gente ouve, tem a visão, mas a gente não tem disposição para fazer. Mas por que não tem disposição, se você já enxergou? Não, porque não, a disposição é a coisa que passa pelo coração. Nós precisamos experimentar no coração. Ó, Deus pastoreia os nossos corações. Deus pastoreia os nossos corações. Eu estava essa semana sentado com um pastor que há alguns anos atrás, ele atendeu um convite, uma pregação, uma palavra que eu estava ministrando. Quando eu fiz o apelo, ele veio à frente. Eu olhei, fiquei, porque essa palavra acertou ele. Era uma palavra difícil, porque eu estava falando de homens que haviam desistido das suas esposas. Homens que desistem da esposa. Desiste porque acha que não tem mais jeito. Olha para a mulher, essa mulher não tem mais jeito, não, chega, desiste. E essa desistência não chega a ser um abandono, não. Ele não se divorciou da mulher dele. Ele não se divorciou. Porque é até interessante isso, porque muita gente continua casado, mas já desistiu da esposa. Ele segue repudiando a esposa. Ele não crê mais que ela vai ser transformada. Ele não acredita. Ele não acredita. E ele então deu aquela apagada, ele apagou. Engraçado que eu estava contando uma história de 2 pastores, e ele se enquadrou e veio à frente. Eu estava almoçando com ele, e ele falou: Franco, naquele tempo a palavra chegou aqui. Eu entendi o que Deus estava falando comigo, eu enxerguei. Eu vi que realmente eu havia desistido da minha esposa, por isso que eu estava lá. Agora, nesse tempo agora, a palavra chegou aqui. A palavra chegou aqui, eu já compreendo, a coisa desceu, a coisa realmente chegou no meu coração, plenamente. E eu vejo a minha miséria de uma maneira mais profunda do que antes. Eu consigo enxergar a minha miséria. Por quê? Porque Deus apacenta o coração. Às vezes a gente tem respostas espetaculares para tudo. Nós temos orações espetaculares. Orações. A gente faz oração para Deus, e Deus não está escutando nossas palavras simplesmente. Se você ler Mateus 6,6, se não falha a memória, diz que quando nós entramos no quarto para orar, lembra que Jesus falou sobre isso? Engraçado, esse texto sempre me chama atenção, porque Jesus falou assim, que quando nós entramos no quarto para orar, o Pai vendo em secreto, porque se o assunto é orar, por que o Pai não ouve? Por que ele vê? Ele diz, o Pai vendo, vocês lembram que é assim que está escrito? O Pai vendo, porque Deus, ele antes de escutar, ele vê. Porque as nossas palavras muitas vezes não, na verdade, as nossas palavras muitas vezes não quer dizer o que de fato está acontecendo. Deus não se pressiona com palavra. Deus nem se pressiona com orações espirituais demais, não. Às vezes a gente faz orações e depois desiste até dessas orações. Meu Deus, o que eu orei? Que besteira que eu falei? Eu vou escrever um livro. Esse livro não vai ser publicado, não, espero. Mas fui tentado a escrever um livro assim, orações que eu nunca deveria ter feito. É verdade. Posso contar uma delas para vocês aqui? Uma que entraria com certeza nesse livro. A história é assim: novo convertido, querendo Deus, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas vim para o reino de Deus como um cara que vem do mundo todo arrebentado, destruído. E eu tinha tantos problemas que eu não sei agora dizer para vocês, pontuar cada um deles. Mas o mais grave de todos, era uma dívida que eu tinha. Um montão. E eu devia alguns agiotas, e um desses agiotas queria me matar. Na verdade, descobri naquela semana que ele estava atrás de me matar. E ele
passou no meu endereço, que era a casa da minha mãe. Eu já tinha casado, já tinha saído para outro endereço, mas ele tinha o meu endereço antigo, foi na casa da minha mãe. E lá ele fez uma ameaça. Ele falou: olha, se eu achar teu filho, ele é um homem morto. E minha mãe ficou... O que passa no coração de uma mãe que ouve uma história dessa? Como é que você acha que foi o coração da minha mãe? Desesperador, né? O negócio. Eu cheguei e passei lá na casa da minha mãe, e minha mãe estava assim muito triste. E ela falou: olha, me contou essa história. E eu fiz uma oração muito espiritual. Vocês não fazem ideia da minha oração. Eu estava indo para o quartel e comecei a chorar. E chorei, inclusive tem lágrima também, não é só? É uma oração com direito à lágrima. Eu olhei para o Senhor assim, bem seriamente, e falei: Senhor, tu conheces coração de mãe. Tu é um novo convertido abusado, né, cara? Tu, quando estavas lá na cruz, eu devorava a Bíblia, mano. Eu só sabia ler Bíblia, de manhã, de tarde, de noite. Tu, quando estavas lá na cruz, tu te compadeceste de Maria. E tu pastoreou o coração de Maria. E pastoreou mesmo. Falou para Maria: Maria, esse é teu filho lá. E pastoreou o coração de João, mas eu só fiquei focado em Maria. Eu falei assim: olha, se tu quer me quebrar, me quebra. Mas deixa minha mãe fora disso. O que minha mãe tem a ver com isso? Como se fosse possível, né? Na minha cabeça. Está feito oração. O que minha mãe tem a ver com isso? Quer me quebrar, me quebra. O vaso sou eu, o vaso ruim sou eu. Quebra todo. Faz novo. Mas o que minha mãe tem a ver com isso? Deixa minha mãe fora disso. Minha mãe nunca deveu nada a ninguém. Minha mãe nunca foi uma mulher enrolada. Minha mãe conseguia ser pobre, cuidar de um monte de criança e ainda me sustentar. E depois eu trabalhando, ela me dava dinheiro ainda. Que eu conseguia acabar com o meu dinheiro, depois ela bater na porta dela lá. Falei: o que ela tem a ver com isso? Nada. Mas aí, muito engraçado. Quando eu voltei, eu passei lá para ver minha mãe. Tá? Fiquei preocupado realmente. Fui lá e eu tive uma surpresa assim, muito impressionante. Minha mãe era sorriso de orelha a orelha. Algo se passou. Ela estava radiante, ela estava maravilhada. E ela falou assim: você não sabe o que me aconteceu. E eu imediatamente pensei assim: ela tinha um processo contra o INSS. Eu falei: saiu o processo do INSS. Vai ganhar um bolão de dinheiro para resolver o problema, está tudo em casa. Ela falou assim: não, melhor do que isso. Eu falei: melhor do que isso? Eu lembrei que ela tinha um primo rico. Quer dizer que tinha, né? Eu falei: só encontrou o fulano de tal. Aqui é fulano. O nome do cara é Biruca. Eu falei: que Biruca? Que lá encontrei. Foi melhor do que isso. Eu falei: que é melhor do que isso? Me conta. E ela falou assim: você saiu. E aí eu liguei o rádio. Eu comecei a não gostar. Liguei o rádio. Aí tinha um pastor lá pregando. E o pastor falou: olha, você que está aflito aí, vamos orar agora. Se ajoelhou, eu me ajoelhei. Então sabe o que me aconteceu? Eu falei: o que aconteceu, mano? Eu fui cheio do Espírito Santo. Começou a falar em línguas. Eu fiz aquela cara assim de paisagem. Eu falei: não é possível. Não, era a primeira vez na minha vida que eu via minha mãe cheia de alegria e eu cheio de problema. Era impossível isso antes. Era assim: quando eu tinha problema, minha mãe estava triste. Quando eu estava bem, ela estava bem. Minha mãe vivia sempre em função dos filhos. Mãe solteira, cuidando de 2 filhos, só vivia filho. Mas naquele dia não. Naquele dia ela estava cheia do Espírito Santo. E ela podia se alegrar e confiar. Não é que ela estava alegre com a minha miséria, não era isso não. Ela estava tão cheia de Deus que ela cria que meu problema era insignificante, ia ser resolvido. Deus era poderoso para resolver qualquer coisa. E se não tinha feito alguma coisa ainda, porque precisava quebrar o vaso, realmente. Quando eu estou no portão, indo embora, o Espírito Santo falou assim: ela chora contigo. E você é incapaz de se alegrar com ela. Aí eu saí bonito, envergonhado para casa. Essa é uma oração que eu jamais deveria ter feito, né? Mas entraria no livro, seria a oração 001 no meu livro. Mas é assim: visão só não é suficiente. Às vezes tem muita luz e pouco fogo. Às vezes tem muita luz para entender um monte de coisa, falar um monte de coisa, mas no coração está frio. O coração está um deserto. Nós precisamos ter um coração de fato quebrantado pelo Senhor
para a gente provar tanto o pastorear quanto o ser pastoreado. As duas coisas, para operar de um lado ou de outro, o coração tem que estar quebrantado. Amém? E eu coloquei uma outra coisa que nos impede aqui, que se der tempo a gente fala também, que é a estrutura. Por incrível que pareça, muitas vezes as estruturas da igreja impedem a gente de praticar algumas coisas, né? Eu lembro no tempo da igreja que a gente tinha reuniões quase que todo dia, reunião. Todo dia a gente fazia reunião, segunda, terça, quarta. Né? E quando Deus começou a nos ensinar algumas práticas de relacionamento, de cuidado familiar, de série de coisas, a gente viu que a gente não podia nem viver. Como é que a gente ia botar em prática esse negócio? A gente não tem nem tempo. No nosso domingo era de escola dominical de manhã, depois saía para visitar, depois tinha coral de reunião à noite, reunião de segunda. Como é que a gente vai viver? Eu comecei a ouvir, mas como é que a gente vai viver esse negócio? Porque a nossa vida, a nossa estrutura era tão cheia de reunião, que a gente não tinha nem tempo para pegar a esposa e sair para tomar um sorvete. Não tinha tempo para nada. Então as estruturas muitas vezes elas impedem de que a gente realmente experimente. Amém? Tem, tudo bem? Tudo bem, Birinha? Gostou da oração que não devia ter feito? Então eu te conto mais umas em particular, assim, que não vão. Tem mais um montão de oração que a gente faz e não deveria fazer. Vamos começar pela visão, então? Vou pegar aqui para fundamentar a visão, vou colocar esse texto de Colossenses 3,16. Esse mandamento bonito de Colossenses 3,16 que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos nos instruir mutuamente, vamos nos aconselhar mutuamente. Isso com muito louvor ainda. Que palavra bonita, né? Que conselho tremendo esse de Paulo. Eu penso que a visão, ela tem que começar respondendo uma pergunta. Qual é a pergunta? Será que os pastores precisam ser pastoreados? Por que essa pergunta eu acho que cabe? Porque a gente precisa primeiro enxergar a necessidade. Concorda comigo? Concorda ou não? Eu penso que Jesus ele é muito estrategista quando o assunto é despertar os discípulos para fazer alguma coisa. Eu lembro quando ele separou os 12, Jesus mostrou para os 12 a necessidade. Ele mostrou e disse: olha, parece um bando de ovelhas sem pastor. Vamos orar. Olha, eu disse, vamos orar, vamos falar com o Senhor da Seara, vamos rogar que o Senhor da Seara envie o quê? Trabalhadores para a sua Seara, porque a Seara é o quê? É grande, os ceifeiros são o quê? Bem, tudo isso ele falou conversando com os discípulos e mostrando para os discípulos a necessidade. Então, primeiro tem que ver a necessidade realmente. Não adianta a gente falar aqui de pastores pastoreando pastores sem enxergar que existe uma real necessidade disso. Você acha que precisa? O que você acha? O que você acha? Eu perguntaria aos pastores o seguinte: o que acontece quando as nossas esposas precisam de ajuda? A quem elas recorrem? Porque é muito complicado. Mas quando minha esposa precisa de ajuda, eu pastoreio ela. Mas quando o problema dela é comigo? E quando o principal problema dela se chama Sérgio Franco, para quem que ela vai apelar? Não, fica em casa quietinho, orando, quem sabe um dia. Acho que o atender por vós começa justamente nas nossas necessidades mais intensas, que são as nossas necessidades pessoais mesmo, relacionais, dentro de casa. Marido e mulher, pai e filhos. Quem é que as nossas esposas buscam? E
nós, quando a gente está com aquele problema, aquela necessidade de confessar pecado, a gente está com um problema, uma tentação na vida dos pastores. Quando o pastor, ele precisa confessar. Porque tem um mandamento que diz confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para seres curados. Imagina um pastor lendo esse texto de Tiago e dizendo assim: pô, eu preciso confessar meu pecado. Quem que eu vou confessar? Por exemplo, eu quando confessei para aquele irmãozinho bocudo, não foi legal. Não, ele nem me pastoreou. Graças a Deus que ele tocou trombeta e os pastores chegaram, mas ele nem me pastoreou. Eu também não queria ser pastoreado. Eu nem entendi a importância disso. E nem via a necessidade disso. Mas, quando nós precisamos confessar, quem nós buscamos para confessar? Quem nós buscamos para abrir nossos corações e falar das nossas lutas pessoais? Quem é que não tem luta? Sabe que pastor é imune? Sabe que pastor é imune à tentação? Eu vou até dizer o contrário, eu acho que os pastores são os mais tentados. Por quê, Franco? Porque a Bíblia diz assim, destrói o pastor, fere o pastor, o rebanho dispersa. Eu tenho um filho muito amado, não sei quantos de vocês conhecem, Gerson Fonseca, que uma vez ele disse que uma mulher lá em São Paulo se aproximou dele e falou assim: e aí, bonitão, qual é o teu nome? Ele disse: o meu é Gerson, o teu, qual é o teu nome? Porque ele disse assim, ele falou: não sou bonito, não tenho dinheiro, só pode ser demônio. Mulher, eu não tenho beleza nenhuma, não tenho dinheiro nenhum, só pode ser cabeça. Eu penso até que não é verdade. Os demônios, eles estão muito mais dispostos a destruir um pastor. Essa palavra do Senhor, ela é real, fere o pastor, o rebanho dispersa. Se você vê quanto problema acontece quando o pastor peca, eu já vi igrejas se dividirem por causa de pecado de pastor. O cara pecou, aí foi um negócio. E é interessante pecado de pastor, porque pecado de pastor prova a liderança inteira. Prova, mas prova mesmo. Prova. Ver erro em autoridade é uma das coisas que a nossa carne mais se delicia. Quando você vê erro na autoridade, tua carne chega, coisa boa. A carne tem prazer em ver erro em autoridade. Então, quando alguém tem um problema, tropeça, cai, se machuca, pode ter certeza, querido, é uma tentação, é um drama na vida da igreja. Um drama na vida da igreja. Samuel esteve comigo uma ocasião lá no Chile. Não sei quem estava contigo, você e mais alguém. Mais um filho aqui de Cabo Frio. E eu estava no meio da igreja toda quebrada por causa de um pecado de um pastor. O pastor pediu até ajuda. Ele caiu, pecou, e aí começou uma confusão. Uma igreja bonita, conheci aquela comunidade no início lá dos anos 90, e era uma igreja muito bonita, mas se quebrou inteirinha por causa do pecado. Onde chega pecado, chega problema. E para onde, e como a gente vai tratar esses pecados, essas tentações? Como é que os pastores vão compartilhar essas dificuldades? A igreja se dividiu em 5 naquela ocasião. E eu estava lá tentando apagar o fogo lá. E tentando, graças a Deus restaurou a sorte desses irmãos. É uma igreja ainda muito bonita, a igreja de Colina. Samuel conhece bem também lá, acho que o William. Quem mais teve lá? Além de você, William, lá em Colina. É um povo muito bonito, né, Samuel? Um povo muito amado. Mas uma igreja que foi muito ferida, porque toda igreja onde fere o pastor, coisa desaba. Então essas são perguntas que a gente deve fazer para saber se pastor precisa de pastores ou não. Quem é que pode nos dar caminhos práticos? Dar caminho aqui é disciplinar mesmo. Quem é que pode nos dar caminhos práticos para o nosso crescimento espiritual? Quem é que pode tocar nas nossas finanças? Quem é que pode nos orientar com relação aos nossos filhos? Porque pastor tem filho, e quando tem filho, pastor que tem filho vai passar tribulação, porque filho é filho, né? Quem é pai e mãe sabe. Você sofre com os teus filhos, você passa dificuldade com eles. E filho de pastor tem um estigma violento, porque ele já
É igual a mulher de pastor, né? De que a mulher do pastor é uma mulher sem nome, sem identidade, né? Não tem nome, é a mulher do pastor. E filho do pastor? É o filho do pastor, é um negócio horrível, cara. Aquele encontro de filhos de pastores, eu ouvi o drama lá dos filhos de pastores. É uma coisa horrível, parece que você não tem identidade mesmo. Você não é você não responde. E ninguém trata com o teu pecado pessoalmente. Tem que falar com um pastor, para o pastor poder tratar do teu pecado, tocar a tua vida. É um negócio muito, muito complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você crê? Tem outras perguntas. Essas perguntas, elas são suficientes para apontar a necessidade de um apacento? Você crê que pastor tem necessidade? Pastor peca? Pastor tem esposa que precisa desabafar com alguém? Você crê nisso? Então, eu penso que estas perguntas, elas deveriam ser suficientes, uma vez respondido, para definir o seguinte: todos nós necessitamos ser pastoreados, sem exceção. Amém? Nós nos sentimos sozinhos, nós temos lutas, tribulações, tentações, né? Tentações. Eu vou até colocar aqui um reforço, negrito aqui, essa frase. Eu penso que os pastores são mais atacados que outros, né? Porque o diabo tem uma secura nele muito grande. Vai ter sempre uma pombagira perguntando teu nome, bonitão. Vai ter sempre um negócio inexplicável. O cara até vai pensar assim: eu estou muito bem na fita, mas não é capeta. Sempre tem essa coisa para derrubar você, para te mastigar, para te moer, para te empurrar a ladeira abaixo, para te ferir, né? Sem contar as pressões internas do próprio povo, né? As legítimas, né? Por quê? Porque nós não fomos criados para o pecado. O pecado é uma coisa anormal na vida do ser humano. O pecado, ele entrou na nossa vida para produzir morte. Quantos me entendem? Então nós não somos suficientes nem para lidar com os nossos próprios pecados, quanto mais com o pecado alheio. O que você acha que é você ouvir um monte de gente com um monte de problema, confissão de pecado? A gente não tem estrutura para isso. É verdade, não temos. A gente fica ansioso, angustiado, a gente quer soluções rápidas, precisas. A gente lamenta porque a pessoa repete o mesmo erro, o mesmo pecado. É um drama. É um drama. Pode ter certeza. Olha, um pecado é suficiente para destruir com toda a raça humana. A gente não foi criado para lidar com o pecado. E quando você tem os teus próprios e ainda tem que lidar com os dos outros, imagina que carga é essa. Então é muita carga. Você pode dizer amém ou não? Outra coisa que a gente entende. Quando a gente fala pastor, o pastor tem uma companheira, uma esposa. Até falei isso hoje lá na mesa do café com o Jamê, com as filhas. Uma das filhas fez uma brincadeira, eu citei para ela, falei: olha, nós não ordenamos pastores sem entender que a esposa dele é uma pastora. Porque se esse homem não tem uma mulher do lado, de fato, comprometida completamente com a missão dele, ele vai fracassar. A palavra submissão é debaixo da missão, é sustentando a missão. Então, se ele não conseguir, se ele não tiver essa esposa, ele vai sucumbir, ele vai fracassar. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Então, não é, quando a gente fala pastor, a gente está falando da família, do casal. Você pode dizer amém? Quando você envia um pastor para algum lugar, você pode ter certeza, a mulher vai junto. Nós não ordenamos o marido sem ter a mulher do lado. A gente não separa para a obra o homem sem conversar com a esposa antes. Isso por várias razões, mas principalmente porque nós entendemos que são um. São um. O chamado de um é o chamado de outro. A carga de um é a carga do outro. Amém? E os problemas de um são os problemas também do seu cônjuge. A mulher suporta tudo aquilo ali, então precisa de muita bênção, precisa de fato serem pastoreados. Amém ou não? Um coração. Qual é o coração que a gente precisa para pastorear ou para ser pastoreado? A visão está clara, amados? Nós precisamos cuidar uns dos outros. Quantos creem? Nos instruir mutuamente, socorrer, assistir, está claro? E o nosso coração? Qual é o nosso coração para isso?
Eu vou fazer uma propagandinha aqui rapidinho. Eu ministrei uma palavra, acho que uma semana atrás, falando sobre 2 semanas, mas já botaram no YouTube, porque o pessoal agora é muito rápido, né? O negócio, já, você fala aqui, o cara filma ali, já está no YouTube. Eu acho que o título é motivação, que eles dão vários títulos, né? Motivação, corrigindo a motivação, alguma coisa falando de motivo, mas o motivo principal para tudo, o combustível para tudo é o amor. A gente precisa desse amor. Você pode dizer amém ou não? Por quê, Franco? Porque o amor, ele não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor, na verdade, é a própria presença de Deus em nós. Romanos 5,5 diz isso. Diz que o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como é possível, Franco, alguém falar em línguas, profetizar e não ter amor? Paulo pergunta aos Coríntios 13. Ainda que eu fale línguas, profetize, ainda que eu tenha bens, ainda que eu tenha, melhor, doe meus bens aos pobres, ainda que eu doe meu próprio corpo, ainda que eu tenha fé. Ele diz, no primeiro momento, que falar em línguas, profetizar sem amor é um som que não produz nada. Ele diz que profetizar, ciência e fé, se não tem amor, nada somos. Nada somos. Sou profeta, não é nada. Não é nada. Sem amor não é nada. E ele diz que dá a vida aos pobres, o próprio corpo para ser queimado, dá os bens. Ele diz, se não tiver amor, nada disso nos aproveitará. Não tem proveito sem amor. Mas se você pegar todos esses dons, e eu já ouvi alguém dizer assim, o amor é o dom maior. Amado, Paulo não está falando de dons ali simplesmente. Ele está falando de alguém, da presença de alguém. Principalmente quando ele descreve o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ele está falando de alguém. Ele está falando da presença do Espírito Santo no homem. Daí ele diz, você pode profetizar, você pode ter fé, você pode ter todos os dons, mas se você não tiver essa presença, nós somos ineficazes, nós não somos nada e não temos proveito algum do que fazemos. É isso que ele começa no discurso de 1 Coríntios 13. Em se tratando de pastoreio, é diferente, não, mano? A carga é esse amor. Esse amor nos quebranta. Esse amor nos leva para a cruz. Por que eu digo que o amor está relacionado com o coração correto? Porque é assim, ó, se alguém aqui que está me ouvindo aqui ou em casa pela internet for realmente guiado pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa, você vai ser guiado para a cruz, para a morte, para a renúncia. O Espírito Santo, ele te impulsiona isso. O Espírito Santo, ele te carrega. Quando a gente caminha um caminho de obstinação, quando a gente caminha um caminho de preservação do ego, da alma, isso não é o Espírito Santo que está nos levando. Isso é a nossa carne. Porque a nossa carne quer sempre nos preservar. Nossa carne, ela é bem representada naquele diálogo de Pedro com Jesus, falando, de maneira nenhuma vai te acontecer esse mal, sai daqui. Jesus falou, aparta, diabo, sai do meu caminho, sai fora, Satanás. Porque a nossa carne está sempre nos livrando da cruz. A nossa carne nos livra da humilhação. A nossa carne nos livra do quebrantamento. A nossa carne não quer quebrantamento. A carne não tem prazer em quebrantamento. A carne tem prazer em se justificar, se explicar, cobrir o pecado, né? Cobrir não, encobrir o pecado. A carne pode encobrir o pecado. Eu estava conversando esses dias com um casal. Vou contar isso aqui porque eu sei que Deus quer que eu conte. Vamos lá. Difícil pra caramba esse assunto. Eu vou contar. Eu sei que vocês me suportam. O assunto é assim. É um casal que a história deles é muito complicada, mas eu vou contar. Ela era filha de pastor, casada, e um dia ela se rebelou contra Deus e caiu em adultério. E ela sustentou esse adultério até o final, até o ponto de se divorciar do primeiro marido. Ficou casada com esse homem, esse casal agora que faz parte, estava visitando eles. E ele, filho também de pastor, casado, conheceu essa menina no trabalho, então tiveram uma relação. Ele me contou, ele falou, Franco, a primeira vez que eu entrei no motel com essa mulher, o Espírito Santo me travou lá fora, mas eu entrei assim mesmo. Entrei agarrado, e a mulher me agarrou também, eu sei que eu entrei. Eu sei que a esposa dele foi assassinada, porque ela
Quando saiu dessa relação, se envolveu com outro homem bandido, o cara matou ela. E o ex-esposo dessa menina construiu família, se divorciou, construiu família, tudo bem. E a conversa era assim. Ela dizia, bem, eu me sinto até livre, porque ele é viúvo agora que ele ficou viúvo, né? Circunstância. E meu marido me repudiou por causa do meu pecado, estou muito consciente do meu pecado, coisa e tal, falando, mas eu não me sinto apta para pastorear alguns assuntos. Eu não me sinto aprovada para pastorear alguns assuntos. E ela começou a falar, olha que conversa difícil, irmãos, que ela queria agora deixar essa relação. Depois de 2 filhos adultos, ela queria deixar essa relação. Porque ela falou o seguinte, ela falou que a rebelião dela nunca foi tratada. Ela falou, Franco, a minha rebelião nunca foi tratada. Eu me rebelei contra Deus ousadamente, arrumei um marido que não era meu, fiquei com ele, mas eu estou com ele hoje, parece que eu estou com o prêmio do meu pecado. A minha rebelião nunca foi confrontada. O meu ídolo nunca saiu da minha casa. Difícil esse discurso, né? Os dois, a gente correndo com os dois lá. Duro esse discurso. Porque Deus, quando pastoreia, Deus pastoreia coração. Aí eu contei uma história para eles, para reforçar, porque o marido estava meio assim, o marido não queria engolir essa história. Eu falei, calma, filho, deixa eu te contar uma coisa aqui, como é que Deus lida conosco. Porque o homem a carne dá soluções para o problema. Aí eu contei a história de Davi. Davi pecou. Vocês se lembram da história de Davi? Era tempo dos reis saírem à guerra. Davi ficou em um palácio, ele estava na contramão do tempo, né? De Deus. Ele estava no palácio, ficou passeando lá e tal, e de repente ele viu uma mulher linda e maravilhosa tomando banho. Ligou a internet dele lá, ficou vendo. E aí ele convidou essa mulher para estar com ele. A mulher foi, ele era rei, ela foi. E chegou lá, ele deitou com ela e ela ficou grávida. Bem, primeiro problema, grávida. A notícia deve ter chegado a ele, ó majestade. Estou grávida. E ele pensou num plano para resolver tudo isso. Bem assim, isso aí é o seguinte: a gente traz o esposo dela da guerra, cara guerreiro, faz uma festinha com ele, dá um vinhozinho para ele, e ele vai ficar alteradinho, vai para casa, vai deitar com a mulher, em suma, está resolvido o problema. E fez. Trouxe o cara de volta, fez um banquete especial para ele, deve ter jogado um monte de conversa fora ali, né? E aí deu um vinhozinho pro cara, o cara ficou alegre, mas não ficou alegre suficiente para ir para casa deitar com a mulher dele. Pelo contrário, ele ficou angustiado e ficou pensando: meus soldados estão lá lutando e eu aqui, não é justo que eu vá deitar com minha mulher. Era que a mulher do cara era linda, mas ele ficou lá com o soldado tirando guarda. Davi, quando viu aquilo, já o plano A falhou. Plano A falhou, mas a carne tem solução, tem plano B, tem plano C. Vamos pro plano B. Plano B: vou pegar esse cara, botar ele num campo de batalha lá de frente, onde ele vai morrer certamente. Vai ser bucha de canhão. E é interessante que a mensagem foi na mão dele. Era um cara tão fiel, que Davi escreve a mensagem, entrega na mão dele, fala: leva, entrega para o teu comandante lá. E foi dito e feito. E aí a mulher ficou viúva. E aí ele, o rei, generoso, bondoso, que perdeu um valente em batalha, se compadece de uma viúva grávida, coitada, e traz a viúva grávida agora para suas asas. Que homem bom, né, cara? A carne, mas Deus olha tudo isso e chora, porque Deus vê tudo e diz: que solução é essa que você está dando para o teu problema? Que solução é essa que você está dando? E Deus entra. E Deus entra e confronta o pecado. Usa o profeta para expor a miséria dele, para pastorear ele. Aí é um rei sendo pastoreado por um profeta. É um pastor pastoreando o outro lá. Vai lá e pastoreia ele, confronta ele do pecado dele, chama ele para a realidade e tal. Graças a Deus, Davi é um homem de Deus que assumiu a coisa toda. Mas na carne ele poderia seguir se justificando. Na carne ele poderia fazer: que interessante essa palavra, hein, cara? Vou orar para saber se é de Deus esse assunto. A carne tem 1001 possibilidades, mas o Espírito Santo não. Olha, o homem
cheio do amor de Deus, é atraído para a cruz o tempo inteiro. Um homem cheio do Espírito Santo, ele, mais do que querer uma esposa perfeita, ele vai se sacrificar por ela. Ele vai dar a vida por ela. Ele não vai subjugar ninguém. Ele vai esperar a submissão. Então, sem essa presença, sem essa essência, sem esse combustível, tudo que a gente vai falar hoje, amanhã, com o Jamir aqui, é zero. Não vai ser possível. Vai ser mais um congresso maneiro que a gente participou. Na verdade, a gente precisa dispor o coração a Deus para provar esse quebrantamento. Você pode dizer amém? Ou não amém? Amém? Esse coração quebrantado é tudo que a gente precisa, porque ele vai ser cheio da presença de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. E melhor do que falar em língua, profetizar, ter ciência, ter oferta para dar, é ter a presença de Deus. Eu posso te garantir uma coisa para vocês, olha, nós só chegamos onde chegamos por causa dessa presença. Você crê nisso? Ó, se tem algum pastor me ouvindo aqui e você tem um ministério, se você tem uma obra verdadeira, eu vou te falar, você só chegou aqui porque Deus te trouxe. Você não começou a obra porque tinha dinheiro, não, tinha dinheiro, meu irmão, recebi uma herança e comecei a obra, dinheiro. Eu lembro, outro dia Deus me confrontou sobre isso. Como é que foi o começo? Graças a Deus eu não tinha nada. Sabe que é nada? Nada. Meu ministério foi quase um acidente. Meu pastor me chamou, porque tinha um grupo renovado, batizado com o Espírito Santo, Fonseca, gritando no ouvido dos velhinhos lá, dando glória a Deus, aquele glória a Deus alto. Os presbíteros quase certo, correndo. E meu pastor falou: pega esses meninos e leva esses meninos para outro lugar, onde eles possam dar vazão a esse fogo todo aí. E, coincidência santa, uma moça que a gente conheceu, tinha um galpão lá, que estava cheio de maconheiro lá dentro, virou uma guacha, na Aragília da época, né? É uma guacha, um lugar onde o pessoal se junta para pegar um baseado. E ela falou: Franco, minha loja virou uma guacha, você não tem como fazer alguma coisa? Eu falei: como assim, rapaz? Vai lá, leva o pessoal para lá, faz evangelismo, faz alguma coisa, faz uma igreja. Ela falou, na expressão dela, faz uma igreja. Eu falei: caramba, mas a gente não tem nem dinheiro para pagar o teu aluguel. Você não precisa não, a gente faz um proforme aqui, um negócio aqui para inglês ver, e tal, assina aqui, R$10 por mês, e você vai lá, assume. Assim começou o ministério. Não tínhamos nada. Cadeira, não tinha cadeira. A estratégia era a seguinte: eu dizia para os irmãos, vai, os garotada, convida, mas quem vier traz sua cadeira. Eu me lembro até da primeira reunião, foi muito interessante a primeira reunião. Que eu pensei assim, sabe aquele drama no coração? Não vai vir ninguém, vai vir ninguém. E toda hora o moço do profeta ia lá e olhava, né? E aí? Não vem ninguém. E aí alguém foi lá fora, não me lembro se foi Fonseca, você. Agora está vindo 2 senhoras lá. Eu falei: mas será que está vindo para cá? Está sim, está com 2 cadeiras. Então está vindo. Está vindo. Mentira, cara. Jesus, quando chamou os discípulos, já ressurreto, ele não disse: eis aqui um talão de cheque no banco de Jerusalém, tem tanto. Ele não deu, ele soprou o Espírito Santo sobre ele. Recebe meu Espírito. Se nós alcançamos alguma coisa, foi por causa do Espírito Santo. Não foi recurso, não foi nada, não tinha. Eu lembro, eu sempre tenho que contar a história de Samuel e Ana, sempre tem. Agora eu vim aqui com o Jamir, já demorou. Como é que tu conheceu essa pessoa? Eu falei: de novo, meu Deus. Foi assim. Eu estava na igreja batista aqui pregando, e quando eu saí, vi aquele negão, uma moto, uma loura atrás, agarrada. E o cara falou: esse cara que me bateu, a cara dele, beleza. O que ele tinha? Tinha um monte de crise. Estava desencontrado, não cria mais no sistema, coração, coitadinho, arrebentado. Tinha uma loura e a moto também, né? Você não pode negar que estava lá. Gente, quem trouxe esse irmão até aqui? Foi o Espírito Santo que trouxe. Ninguém faz nada sem ele. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Se você conquistou alguma coisa no teu ministério, na tua vida, eu te falo, foi Deus que te deu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. É Ele que abençoa. Amém?
se ele te levantou com alguma autoridade, se ele te constituiu para cuidar de alguém, pode ter certeza, foi ele mesmo que te sustentou, te capacitou e te trouxe até aqui. Do contrário, você não teria nada. Nadinha, nadinha. Então, não dá para fazer nada sem ele. Não dá para pastorear e tampouco para ser pastoreado, porque também a gente vai ficar marrento. A gente não vai aceitar o toque, não vai aceitar o trato, não vai aceitar nada. Eu vou fazer uma conclusão aqui. O coração, certo? Ele permite que tudo aquilo que a gente vê se torne um chamado, se torne uma vocação. Quando a gente vê a necessidade de ter o coração certo, a gente vai orar para que Deus mande o trabalhador, mas a gente se torna a resposta daquela oração. Você se lembra? Jesus orou a noite inteira. Jesus pediu que Deus apontasse os apóstolos dele. Foi nessa mesma ocasião que ele mostrou a necessidade. Quando ele voltou no dia seguinte, eu não sei se os 12 oraram, mas eu sei que eles foram escalados, eles foram escolhidos. Você. Porque quando a gente ora pela necessidade de alguém, de alguma coisa, muitas vezes a gente se torna a resposta de Deus para aquela oração. Então, quando eu digo assim, o coração é necessário, porque o coração ele responde. A gente, quando está com o coração certo, a gente permite que o Espírito Santo nos guie, tanto para apacentar, quanto para ser apacentado. Porque o Espírito Santo vai nos levar tanto para atender a necessidade de alguém, mas também o Espírito Santo vai nos levar em humildade, em quebrantamento, a pedir ajuda a alguém. Quem faz essa obra é o próprio Espírito Santo, não dá para ser sem ele, não dá. Mesmo que a tua visão seja uma visão celestial. Eu conheço um monte de gente, homens de Deus, que tem uma visão de Deus, mas é incapaz de viver a visão. Por quê? Porque não tem um coração para isso. Quando o mundo fala, eu não sei que eu digo para ele, filho, coração. Para viver isso que você vê, você precisa se humilhar, se quebrantar. E isso fala de coração. Não adianta você querer ser igual a alguém que te inspira, se você não tiver o coração daquela pessoa. Não adianta. Eu vi uma vez um empresário dizer assim, eu quero ser igual fulano, despojado, vou também ganhar dinheiro, vou dar igual. Eu falei, vai por esse caminho não, nego. Por quê? Porque você precisa ter o coração desse fulano, e você não tem. Você não tem. Quando você começar a ganhar dinheiro, vai ser ruim de você meter a mão no bolso. Porque você é diferente dele. Você não tem esse coração. Porque às vezes o cara quer ver. Tem gente que diz até fazer oração, faz voto, não, se eu ganhar essa causa, eu vou te dar tanto. Eu falei, cuidado, mano, faz voto de tolo não. Daqui a pouco está igual o Safira e Ananias, ganhou um dinheiro maior do que esperava e não tem coração para dar. Porque Safira e Ananias também tinham uma visão de oferta. Eles queriam ofertar. Barnabé, olha as coisas interessantes, comparação interessante. Barnabé havia doado toda a riqueza dele, ele doou tudo. E a igreja estava impactada com o testemunho de Barnabé. Aí veio um casalzinho e veio, nós vai fazer igual. Faz não, filho. Faz não. Eu vou te mostrar como é que é. Vamos lá. O que tu vai dar? Vou dar um terreninho para o Senhor. Então tá bom. Quanto vale? Vale 20 mil reais. Na hora de vender foi valorizado 50 mil. E aí? Como é que é? Dá 50 mil e dá 20 mil. Aí tem irmãos que dizem, não interessa. Valor não interessa. O importante é o amor. Cuidado, mano. O amor é necessário na oferta, mas não é só amor, é fé também. Jesus elogiou a oferta da viúva, ela deu tudo que tinha, foi fé. Então quando quiser falar de oferta, não fala só de amor não. Um dia o irmão me deu um livro para ler, eu falei, lê esse livro aí, que está mal alvoroço aí no meio da igreja. Eu peguei o livro para ler, vi um livro muito bom. O cara queria corrigir algumas loucuras que tem no meio da igreja, e começa a falar da importância de ser generoso, de ser liberal, de ser amoroso. Ele só esqueceu de uma coisa, que a oferta também fala de fé. Que você também tem que dar com fé. Senão você não agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O amor é para você ser livre. O amor é para você dar com alegria. Porque Deus ama te dar com alegria. Mas a fé, meu amado, é para você mexer mesmo com as tuas entranhas, com a tua avareza, coisa e tal. E aí fala de coração. Que eu acho que esse livro foi pouco explorado. Eu não conheço o autor não, mas se eu conhecesse, até brasileiro, cara, eu até falaria com ele, teu livro é bom, mas só faltou uma coisa importante. Fala da fé também. Senão tu vai ensinar o povo a dar com amor, mas vai ser um povo miserável.
vai ser um povo sem coração, sem fé para usar. Sem fé para usar. Então, quando eu falo do coração, estou falando dessa coisa genuína e legítima. Você pode dizer amém ou não? Amém ou não? Amém. O coração, ele nos permite haver mais. Um coração quebrantado permite haver mais. Por que, Franco? Que ele permite enxergar mais? Porque ele permite você ver a mão de Deus. A mão de Deus. Eu vou pegar esse texto aqui contigo aqui de 1 Pedro. Porque a mão de Deus, irmão, você não vê facilmente, não. Parece que é fácil ver a mão de Deus, mas não é, não. Alguém disse que uma vez um bispo estava sendo enviado lá, um pastor estava sendo enviado lá para o Amazonas, estava triste, aborrecido, que o concílio enviou ele lá para o Amazonas, e alguém tranquilizou ele e falou assim: cara, fica tranquilo que é a mão de Deus. E que mão de Deus? É a pata do bispo, isso aí. Ver Deus. Ver Deus e ver o homem. Você pensa assim: fácil. Não. Vamos pegar Pedro aqui quando ele dá instrução para pastores. 1 Pedro capítulo 5. Ele começa falando com os presbíteros e diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas como Deus, nem por sorte da ganância, mas nem como dominadores do rebanho, né, dos que vos foram confiados, antes o quê? Tornando-vos o quê? Modelos do... Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Aí a Bíblia aqui dá uma interrupção, dá um outro título, mas aqui já inventaram aqui, isso aqui já é coisa mais moderna. Não tem, nos originais não constam nem os versículos, nem os capítulos, nem esses títulos. Vários conselhos, não. Ele segue falando com os pastores. Ele está falando para um grupo de pastores. E ele diz assim: rogo igualmente aos jovens. Que jovens? Jovens pastores. Ele não está falando com os jovens da igreja. Ele está falando com os jovens pastores que estão ali. Ele começa a falar para os presbíteros em geral. Depois eu falo: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são o quê? Mais velhos. Chegou um pastor novo lá no grupo. O que ele tem que fazer? Ser submisso ao mais velho. Reconhece que o cara está mais tempo aí na estrada, que já caminhou mais, ele tem mais estrada, reconhece. Agora, assim, outro sim, que significa também aos que são mais velhos, aí dá uma palavra muito interessante. No trato de uns com os outros, diga uns com os outros. Diga uns com os outros. Cingivos de quê? Todos de quê? Humildade. Isso aqui não fala de visão, isso aqui fala de coração. Visão são as recomendações. Agora fala de coração. Cingivos todos de humildade. Por quê? É importante ser humilde e manso de coração, como Jesus. Por quê? Deus resiste a quem? Aos soberbos. Contudo, aos humildes concede o quê? Você imagina alguém que Deus está resistindo? Porque esse texto aqui, ele está falando com os pastores. Imagina um pastor que Deus resiste, porque é soberbo. Ele vai chegar aonde assim? Na soberba dele. Ele está falando: os pastores mais novos, eles devem se submeter aos mais velhos. Mas no trato mútuo, todo mundo tem que ser humilde, tem que ser vestido de humildade. Alguém te confrontou, se humilha. É assim na nossa casa. Você tem filho, teu filho deve submissão a você. Mas quando teu filho chega com a palavra lá e te confronta com a palavra, o que você deve fazer? Se humilhar. Por quê? Porque Deus resiste aos e dá graça aos humildes.
Se alguém quer a graça de Deus, não é suficiente só cantar, dá-me mais graça, Senhor. Se humilha, amado. Porque graça, você não compra na padaria. Não recebe nem com imposição de mãos. Quem quer graça? Bota a cabeção aí que eu vou orar. Não vai, filho. Porque graça Deus dá aos humildes. Deus resiste aos soberbos. É tema de coração. Deus bate o olho, Deus vê, Deus se opõe. Deus bate o olho, Deus vê, Deus resiste. Deus bate o olho, Deus vê e diz não. Ou então Deus bate o olho, vê e se agrada. E abre porta. E levanta e exalta. Olha porque ele segue dizendo. Ele não para, ele diz assim. Olha que coisa interessante. Humilhai-vos, portanto. Portanto o quê? Porque Deus dá graça aos humildes. E Deus resiste aos soberbos. Por causa dessa verdade, eu tenho um mandamento para você. Qual é o mandamento? Humilhai-vos sob a poderosa mão de quem? Deus. Mão de quem? Deus. Mas a mão de Deus pode ser o outro pastor que está contigo? Esse pode ser o Xuxo, gente. Não pode, assim, quase. Pode, pelo amor de Deus, pode. Pode ser o teu marido. Não, só as irmãs. Agora vocês deram um reforço aí. Pode ser o teu marido? Dizendo não. Eu sei que tem marido que tem fraqueza em dizer não. Está carente de marido que diz não. Está carente, o negócio está feio. Isso é tema para a gente fazer um retiro só de homens. Vamos fazer um retiro agora de homens lá em Curitiba. Propaganda, tá? Porque, rapaz, eu tenho visto uma carência tão grande de homem posicionado. Não é grosso, não é brigão, não. É posicionado, convicto, cheio de fé. Porque a mão de Deus pode ser você na vida da tua esposa, quebrantando e humilhando mesmo, sem ser grosso, sem ser estúpido, sem falar besteira. Mas pode ser você. Você tem que estar com o coração aberto para Deus também. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Tem que deixar Deus te usar. Se Deus fala, seja convicto. Ninguém pastoreia uma outra pessoa sem estar comprometido plenamente com a verdade. Se você muda igual Maria vai com as outras, você não vai pastorear outra pessoa. Você tem que ser uma pessoa assim, tremendamente comprometida com a palavra de Deus. O apacento, e principalmente quando envolve pastores. Porque assim, a gente tende a ser mais firme com o discipulinho, mais fofinho com o discipulador, e mais fofinho ainda com o pastor. Não, fulano. Porque acha que o cara vai ser truculento, vai te resistir, vai se posicionar. É igual mulher braba. Mulher braba também, né? Deixa um monte de homem pianinho, né? Quando a mulher. Quê? Eu conheci um cara, que o cara mentia quando a mulher apertava ele. Era horrível. Se ele saísse na rua, comprasse um negócio, comprei, eu bem. Ela, quanto foi? Foi 2, 4, 1,5. Quanto o cara me deu de graça? O cara passei ele pela mão. Falei, mais um pouco, meu filho, onde o cara pagou para você levar. O cara tem que ser comprometido com a verdade, senão não apacenta ninguém. Pô. Senão não tem como. Ele diz que nesse trato mútuo, todo mundo tem que se revestir de humildade. Todos têm que se revestir de humildade. Porque Deus existe. Deus dá graça, Deus existe mesmo. A mão de Deus pode ser alguém na nossa vida. Pode ser a mão do nosso companheiro. Pode ser a mão de um presbitério, de um governo. Puxa, a Bíblia diz na multidão de conselheiro a segurança. Impressionante, às vezes a gente senta com 4, 5 homens de Deus, ouve os caras e não sujeita. Todo mundo fala a mesma coisa. O que você acha? É azul. O que você acha? Vermelho. Comando. Todo mundo está vendo a mesma coisa. Todo mundo está vendo a estrela. Alguma coisa está errado. A obstinação, diz a Bíblia, é como o pecado de idolatria e é como aqueles que se dobram diante de imagens e esculturas. Outro dia alguém no Facebook escreveu assim para mim assim: pastor, você que vai lá pregar no meio dos católicos, como é que é a tua relação lá com... Como é que você se entende lá com o pessoal que se dobra diante de imagens, da idolatria dos católicos? Eu respondi, falei, olha, do mesmo jeito que eu trato a idolatria dos evangélicos. Vocês gostam, né? Bate, né? Não foi contigo, né?
do mesmo jeito. E botei o texto. Eu falei, olha, a obstinação é como uma pessoa que se dobra diante de imagens de escultura. É igualzinho para Deus. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria. Eu vou contar um testemunho. Rapaz, deixa o testemunho hoje, né? Meu Deus. É que o Espírito Santo me lembra. Quando eu começo a me lembrar, assim, tem pelo menos um que eu preciso ouvir. É uma história muito interessante. É assim, ó. A igreja na Zona Norte, lá onde está Cidinho Jaime, foi fazer um retiro. E nesse retiro contrataram uma equipe para cozinhar. E nessa equipe tinha um monte de irmão. Na verdade só tinha irmão, era um buffet evangélico, buffet gospel. E o buffet foi lá fazer a comida. E aí tinha um cozinheiro, amigo de todo mundo, aqueles caras falando, ei galera, o que é churrasco? Quero não sei o quê. Amigo de todo mundo. Então, olha só, a igreja retirada, 4 dias de carnaval, um cozinheirão desse barulhento, né? Meio amadinho assim, meu irmão, fazendo festa, dando carne para todo mundo, lá churrasqueiro, né, irmão? Churrasqueiro. E aí, um irmão dessa igreja que acampou, sonhou com esse churrasqueiro, passado uns meses, sonhou com ele. Sonhou que ele estava metido da maior macumba lá, matando galinha, derramando sangue de bode, maior macumbal. E aí ele pensou assim, qual é a chance de eu encontrar esse cozinheiro de novo para contar esse sonho para ele? 0. Então o cara foi lá no encontro, no retiro. Só que esse rapaz que sonhou era caixa do Banco Bradesco, de uma agência perdida lá no centro do Rio. E o cozinheiro recebeu um cheque do Banco Bradesco, da agência do camarada, e ele resolveu não depositar na conta dele. Eu vou lá sacar que eu estou precisando de dinheiro. E foi na agência do cara. E pegou a fila do cara. E entrou na fila do cara e foi sacar o cheque lá. E quando o irmãozinho caixa, Felipe, que é o nome dele, olhou para o cozinheiro e falou, o irmão, o churrasqueiro está aí, cara. E o cara entrou com os cheques e ele, quando chegou para sacar o cheque, eu conversei com ele esses dias, né? Como é que foi aquilo, Felipe? Felipe Franco, impressionante. Foi o tempo que eu ia descontando, dando dinheiro para ele. Eu contei para ele o sonho. Eu falei, cara, eu tive um sonho contigo. Ele foi e contou o sonho para ele. E ele, o cozinheiro, o churrasqueiro, saiu de lá tão atormentado que foi parar na minha casa. Porque o Franco, que eu conhecia, não tem coincidência nessa história, eu conhecia tanto o buffet gospel, eu acabo sendo conhecido, né? A gente anda tanto, né, cara? A gente acaba sendo conhecido. Como também conheci o irmão Caixa. O Caixa. E aí, eu falei, cara, aí ele contou essa história toda, que foi fazer um retiro do lado com os irmãos, que ele sabia que eu conhecia. Lá tem um rapaz, eu conheci o cara também. Ele contou, e aí, cara, o que você acha desse sonho? Pô, eu estava lá matando bode, galinha, sei o quê. O que você acha disso? Eu falei, é exatamente o que você é. Ele, como assim? Eu falei, macumbeiro. Irmão, rebelião para Deus é como feitiçaria. Olha a tua vida. Olha como você anda com Deus. Você é um rebelde. E você é um rebelde declarado. Você não sujeita a tua vida, teu coração a ninguém, a nada. Ninguém. Você é um desconectado, um solto. Você é uma pipa voada. Pipa voada, você. Quem é você nesse corpo? Quem é você? Você é um homem que é contra tudo isso que você já ouviu. E você sabe que é verdade. Porque ele sabe que é verdade. Se você soltar o churrasqueiro aqui, ele vai pregar tudo que eu estou falando aqui. Porque é um cara que já ouviu e crê. Mas não tem coração para viver. Não tem coração para viver. Eu falei, filho, se humilha, se sujeita debaixo da poderosa mão de Deus, porque o pecado é igual. O pecado é igual. Se dobrar diante do ídolo e ser avarento ou ser obstinado, é idólatra, é igual. Cortar a cabeça do bode, derramar sangue, beber sangue de bode e ser rebelde no meio da igreja, é igual. Deus olha o pecado e diz que é a mesma coisa para ele. Deus não faz diferença. Você acredita que isso foi coincidência? Você acha que a história desse cara do sonho foi coincidência? Ele dele parar lá em casa, tu acha que foi coincidência também, que ele foi lá em casa? Para ouvir na lata dele essa história? Tu acha que foi coincidência? Foi não. Inclusive eu amo demais essa família, eu amo demais esse cara. Eu conheci esse churrasqueiro no quartel ainda, quando eu era militar. Eu conheci, eu vi esse jovem, eu falei, cara, eu te amo. Para dizer o que eu vou dizer, eu te amo. Você é um macumbeiro. Nunca se arrependeu. Derrama sangue porque você é rebelde, cara.
Você é um rebelde. O rebelde, eu te amo, mas você é rebelde, o que eu posso fazer? Rebelde, pô. Precisa ser meu filho, eu ia dizer a mesma coisa, você é rebelde, pô. O que tem uma coisa a ver com a outra? Só porque você ama, você não vai falar a verdade? Ou é justamente o contrário? Quem ama, fala a verdade. Quem ama, corrige? Não, fala sério, quem ama, corrige? Então, por que no nosso meio algumas pessoas dizem assim? Deus ama, mas também corrige. Por que ele diz isso, essa besteira? Não é Deus ama, mas também corrige. Não é isso não, mano. É Deus corrige porque Ele ama. Correção para Deus é amor. Disciplina para Deus é um ato de amor. O amor e a disciplina não estão divorciados. Eles estão juntos. Eles são um. Então não é Deus ama, mas também disciplina, conversa. O pai que ama o seu filho cedo o corrige. É o que está escrito. É mais fácil a gente se amar e deixar o outro sem correção. É porque é assim que a gente procede. Na maioria das vezes. Você pode dizer amém ou não amém? Amém. Antes de terminar esse texto, eu quero ler um outro texto contigo só para fechar isso que eu estou falando aqui. Que eu acho que isso cabe demais. É Levítico 19, 17. Isso que eu estou falando está aqui. O que está escrito em Levítico 19, 17? Olha que mandamento curioso esse de Levítico. Quem encontrou diz amém. Não o que? Aborrecerás teu irmão aonde? No teu íntimo. No teu íntimo. Diz comigo, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Diga comigo, não aborrecerás. O que você deve fazer para não aborrecer teu irmão no teu íntimo? O que você deve fazer? Repreenderás o teu próximo, por causa dele não levarás sobre ti pecado. Olha que coisa curiosa. O pai que ama o seu filho cedo corrige. O que aborrece seu filho retém a vara. O que é aborrecer? É aquele que não ama o suficiente para considerar o outro digno de uma repreensão. É aquele que não ama o suficiente para considerar o digno da correção. Porque ele se ama, porque bater dói mais em você que nele. Ou porque você quer ficar bem na fita com o outro. Que você não quer ser difamado, mal falado, não quer ser mal interpretado. Aí retém a vara. Reter a vara não é sinônimo de amor. Reter a vara é aquela pessoa que aborrece a outra pessoa. Se alguém quer vir após mim, tem que aborrecer. Olha a palavra aborrecer de novo aí. Aborrecer. O quê? Pai, mãe. Aborrecer. Sua própria vida. Por amor de mim. Aborrecer aqui significa não amar o suficiente. Não amar tanto quanto. Então, quem ama o seu irmão no íntimo, ele repreende o irmão. Ele não fica quieto. É por isso que eu digo que necessita coração. Tanto uma coisa quanto outra. Quando você vê Mateus 18 lá, se porém te ouvir, tomando contigo uma ou duas testemunhas, tu vê que é a manifestação do amor, do cuidado. Você pode dizer amém ou não amém? Vamos aqui. Deixa eu mostrar um texto para você interessante, que eu julgo que é pertinente para essa hora. Quando ele diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, o primeiro desafio é enxergar essa mão. Pode ser qualquer um. Amém? Para que ele, diga comigo, em tempo oportuno. Diga comigo, em tempo oportuno. Vos exalte. Por que em tempo oportuno? Porque Deus tem um tempo dele. Não é assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus até que tua paciência acabe. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus até que você diga assim, chega, ninguém me humilha mais, chega. Não, amado, até que Deus faça alguma coisa. Até que Deus, tem um tempo, o tempo é de Deus. Não adianta se humilhar hoje, amanhã e no terceiro dia se rebelar. E ao terceiro dia se rebelou. Não é assim não.
Deixa Deus te ressuscitar. Deixa Deus te levantar como levantou Jesus dos mortos. Amém? Diz que ele se humilhou pelo que o Pai o exaltou sobremaneira. Não foi Jesus que disse: chega, ninguém me humilha mais, e saiu batendo todo mundo. Você vai igual esses filmes aí de... Não, Jesus se humilhou e desceu, e desceu, e desceu, até que o Pai disse: para, agora ninguém mais humilha meu filho. Pelo que o Pai também o exaltou sobremaneira. E subiu, 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 e subiu ao lugar mais alto. Diz que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra, e agora até debaixo da terra. Todo mundo se humilha para esse nome. Mas ele, antes de ser exaltado, ele se humilhou. E que tempo foi esse? Até que ponto? Até o Pai exaltar ele. Qual é o tempo? É o tempo da exaltação de Deus. Você diz amém ou não? Você crê que chega um tempo que Deus te exalta? Tem gente que já provou isso aqui. Eu estou falando aqui, mas tem gente que já conhece essa história. Que já se humilhou e você, quando chegar a tua hora, vai ser do teu jeito. E aí provou a mão de Deus te exaltando, te levantando, te restaurando, sustentando. Tem que ser assim para ser do Senhor. É desse jeito. Amém? Não existe um momento que a gente se exalta. Essa parte do filme não é a nossa parte. Não tem a parte. Não escreveram essa história. Há um momento que você se exalta. Não tem. Não está no script isso. A única coisa que está no script é assim: se humilha, se humilha, se humilha, se humilha. Ah, é só isso, só isso. E a parte da exaltação? Não, aí não é contigo mais, é com Deus. Deus vai te exaltar como exaltou Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então faz a tua parte, que é descer. E Deus vai fazer a parte dele e te exaltar. Agora ele diz uma outra coisa aqui que eu penso que é para essa hora. O que eu estou pensando que é para essa hora? Quando eu sentei ali com o Samuel, eu estive tão forte, estava orando por ele, ele veio assim, e eu falei: é para essa hora. Assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Se lembra quando eu falei contigo que a gente não está pronto para lidar com o pecado? Nem nosso, nem dos outros. Eu penso que a única maneira de não estressar, porque o meu entendimento de estresse é o seguinte: quando a pessoa está estressada, perdendo cabelo, doente, já, é porque ela deixou a ansiedade governar a vida dela. Ela se tornou uma pessoa altamente ansiosa. Ela já está doente, já não consegue dormir mais. A cabeça, quando vai dormir, fica trabalhando. E já acorda do mesmo jeito. Acorda em alta, 220. E depois vai no médico, o médico dá calmante, vai não sei o quê. Amado, nós precisamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade antes de ter um piripaque qualquer. Ninguém está pronto para pastorear sem levar as cargas para Deus. Veja que coisa curiosa que Pedro está falando aqui para os presbíteros. Ele está lançando sobre... Imagina quanta ansiedade havia naqueles pastores. No meio da perseguição, no meio da angústia. Quanta carga existe no ministério pastoral. Você acha que alguém sobrevive a isso? Você acha que ele está pronto para isso? Alguém diz que juiz tem férias, sei lá quantos meses de férias por ano. O cara tem que ficar julgando a causa dos outros, julgando a causa... E lá, quantos meses que tem um juiz de férias, mas diz que é mais do que o normal. Não é isso? Eu acho certo. Por quê? Porque ele também não está pronto para lidar com tanta coisa ruim. É muita tensão. Mas o juiz cristão deveria também lançar sobre Deus a ansiedade dele. Mas nós não somos juízes do mundo, nós somos um tipo de juiz da causa de Deus. A gente julga várias causas. Como fazer, Franco? Lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Mas isso não é um jargão não, tá, amado? Isso é real. Isso é real. Como é que você lança sobre Deus a tua ansiedade? Porque a pergunta, e aí, como é que eu faço? Oro, entrego? Um dia eu estava assim, tremendamente angustiado pela vida de um irmão. Tremendamente angustiado. E eu ficava pensando 200 mil coisas que eu poderia fazer com aquele irmão. Chamo ele, vou lá, o que eu faço? Dou um ganho. Era uma angústia. Uma angústia muito grande. Eu queria fazer algo por ele. E aí, eu orei a Deus e falei: Senhor, está nas tuas mãos. Mas é tudo conversa. É aquela oração que não é verdadeira. É aquela oração que você olha de noite, está nas tuas mãos, de manhã tu já pega tudo. Devolve aqui, Senhor, deixa eu resolver esse negócio.
Então fazia isso. Olha, eu estava demais, eu estava a ponto de ter outro aquetai dos dois já. Eu estava estourando. Foi naquela ocasião lá, acho que já foi já que isso aí que provocou aquetai também. Era uma tensão, era uma sobrecarga. E aí o Espírito Santo me deu assim um exemplo muito interessante. Assim, um dia eu estava em casa e Deus falou assim comigo assim: se você confiasse a chave a alguém de uma casa, de um bem, escolhe alguém para você entregar essa chave. E eu escolhi alguém da minha confiança. Falei, deixa ali com fulano. Na verdade, eu tive um sonho. E quando eu acordei, eu entendi que o sonho falava disso aí. Comecei a conversar com Deus. Falei, entregaria o fulano. Por quê? Porque eu confio no fulano. O fulano é responsável. Você entregaria o Beltrano? Não. Beltrano, misericórdia. Eu não ia descansar. Você viu que tem coisa que você não descansa? Se você confiar em uma pessoa, você não descansa. Que você vai, mas a cabeça está lá. Ai, meu Deus, por que eu deixei que fulano? Jesus toma conta, tem misericórdia. Você não descansa. Mas por que tem gente que você, quando entrega, você descansa? Você até esquece. Porque você acha que aquela pessoa é segura, confiável. É assim ou não é? É ou não é? E por que então a gente entrega na mão de Deus e não descansa? Essa foi a pergunta que Deus me fez. Ele falou, por que você me entrega e não descansa? Você não confia em mim? Você acha que eu não sou capaz, suficiente para resolver isso aí? Outra pergunta que cabe. A obra é de quem? Não responda ainda. A obra de quem? Quem? O Senhor. O Senhor é dele mesmo. E por que às vezes a gente briga por ela? Faz questão de prevalecer. Isso é dele. Quem é que vai dar a vitória? Olha, irmão, aquela noite foi um espetáculo. Deus começou a me confrontar. Quando finalmente eu entendi tudo, eu fiz a oração final. Entreguei a chave. Eu literalmente entreguei a chave. Porque a gente quer ter controle. A gente quer ter controle. Eu tenho um pastor no meu relacionamento, um cara muito amado, a maioria de vocês conhecem, Deraldo. Deraldo teve um tumor na cabeça, foi parar no hospital, quase morreu, teve a morte. Agora fez 10 anos, agora recente, setembro, fez 10 anos que estava morto. O irmão dele chegou a tratar lá com a Força Aérea o funeral. Os outros irmãos lá chegaram a abrir cova para ele, colocar lá. Mas eu me lembro uma história, de vez em quando a gente brinca, que disse que ele doente lá no CTI falar com a mulher assim: me dá o controle, eu quero o controle. Eu brinco com ele, falei, cara, nem no CTI você largava o controle, cara. É impressionante quando a gente quer controlar as coisas. É impressionante, a gente fica doente, a gente estoura. A ansiedade é quando a gente quer tudo no nosso tempo. A gente quer as soluções no nosso tempo. A ansiedade é quando a gente não consegue entregar na mão de Deus de verdade a situação e esperar Deus dar uma palavra. Quer ver uma coisa difícil para o pastor? Difícil para o pastor demais. É alguém te cobrar a solução de um problema e você não responder ainda. É quando alguém está te cobrando um negócio ali, um discípulo, e aí, quando é que vai sair? Vocês não estão orando. Não tem uma palavra de Deus ainda sobre esse assunto. Parece que a gente está sempre na necessidade de dar uma resposta. Parece que se a gente não responder, o nosso sacerdócio não está funcionando. Parece que se a gente não responder, que a gente não tem link com Deus. E aí tem um desespero que está sempre respondendo. Parece que a gente é um profeta 24 horas, sabe como é que é? Aberto 24 horas. A gente tem que estar todo o tempo atendendo os discípulos. Mas, gente, tem hora que Deus não fala nada. Tem hora que Deus não diz nada. Tem hora que Deus silencia. Aqui mesmo em Cabo Frio, eu lembro que eu me envolvi numa história com Samuel e Companhia Limitada aí para julgar um assunto, e o cara ficava me passando bem, me cobrando, e eu não tinha nada para dizer para ele, nada. Eu falei, o quê? Não tinha nada para dizer. Você não vai tratar do meu caso, não, você vai ver o que eu quero. Nada, eu não tenho nada para dizer. Você quer nada por quê? Não tenho o que dizer? Não, eu acho que se eu sentasse com ele, tinha um monte de coisa para dizer, mas eu queria ouvir Deus. O tempo prova os corações. Foi no tempo que Saul foi reprovado. Foi no tempo. 7 dias você fica aí, que o profeta Samuel vai chegar.
E Samuel não chegou no primeiro dia, nem no segundo, e a pressão foi aumentando. Ele viu o soldado indo embora, e a tensão foi aumentando. Daqui a pouquinho ele mesmo fez o papel do profeta, foi lá, sacrificou, resolveu. E aos 45 minutos do segundo tempo chega o profeta. No tempo Deus falou, mas o coração do rei já tinha sido reprovado. Às vezes Deus silencia para você pacientemente esperar por Ele. O negócio não é teu, é do Senhor. Descansa. Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso? Amém. Você crê? Amém. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para cada um que tem um problema. Lança sobre ele a tua ansiedade. Não fica desesperado, agarrado que Deus... Calma, descansa. Vai para Deus. Vai se deliciar no Senhor. Vai orar, vai ficar lá, refrigerado lá no Senhor. Ele vai falar no tempo dele, ele vai te exaltar no tempo dele, ele vai resolver no tempo dele, porque Deus tem um tempo para todas as coisas, amado. Deus não tem pressa. Deus não sabe pressa, pode ficar tranquilo, Deus é eterno. Amém? E muitas vezes o tempo é uma prova. É uma prova. Então eu quero te chamar para quê? Eu quero terminar esse tempo assim, Samuel, uma declaração de dívida. De verdade, eu estou devendo ainda a vocês esse tema. Mas como eu não consigo falar uma coisa sem o negócio estar queimando, e Deus botou um fogo maior no meu coração sobre esse assunto, do coração, do descanso, eu vou ficar aqui achando que eu cumpri com Deus, mas não cumpri com vocês ainda não. Estou cumprindo com Deus claramente o que Ele me falou hoje, mas eu não cumpri ainda, vou ficar devendo esse assunto mais amplamente para vocês. Mas eu quero terminar esse tempo assim, orando contigo. Orando para quê, Franco? Para de fato a gente lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Eu sinto que algumas pessoas aqui estão pressionadas. No espírito pode dizer, tem gente sobrecarregada. Você pode simbolicamente entregar algo a Deus. Naquele dia eu peguei uma minha chave assim da cara, peguei tudo e falei, Senhor, eu vou te entregar. Toma! E aconteceu um milagre tão espetacular. Eu dormi uma noite diferente. Dormi, sono bom. Devo ter roncado, maravilha aquela noite. Acordei no outro dia assim, tranquilo, leve, solto, e você não vai acreditar, aquela alma que estava me angustiando, aquela coisa. O irmão chegou lá em casa cedo, pediu para entrar e já chegou quebrado por Deus, já chegou derramado pelo Espírito Santo, abriu o coração, e eu falei assim, eu nunca pensei que fosse tão fácil pastorear, meu Deus, por que eu não faço isso sempre? Por que eu não confio sempre em Ti? Amado, Deus avançou, e Deus fez. Eu fiquei mais de um mês angustiado com aquele cidadão, e no dia que eu entreguei a chave para Deus, no dia seguinte Deus já tinha resolvido tudo, mas o suficiente. Ele é poderoso. Vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade?